Gente, eu quero falar um pouquinho agora de Donald Trump e de várias situações envolvendo o comecinho do mandato do presidente dos Estados Unidos, que voltou a dizer que vai aplicar uma tarifa global sobre importações. Durante o discurso dele lá no Fórum Econômico Mundial, o presidente incentivou que, para escapar das tarifas, as empresas produzam em território americano e afirmou que o imposto será de 15% para empresas com produção nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Minha mensagem para todos os negócios do mundo é muito simples. Venha fazer os seus produtos nos Estados Unidos. E, em troca, nós vamos te dar um dos menores impostos de qualquer país no planeta. Nós estamos diminuindo os impostos substancialmente em relação aos cortes originais do governo Trump. Mas se você não fizer o produto nos Estados Unidos, que é um direito seu, você simplesmente vai ter que pagar uma tarifa de valor diferente, mas uma tarifa que vai direcionar centenas de bilhões de dólares, até trilhões de dólares, para o nosso tesouro, para pagar a nossa economia e pagar a nossa dívida. Ô Langani, a estratégia do presidente da República é: você não quer pagar a taxação, então se instale aqui nos Estados Unidos e aí a gente faz tudo de bom para vocês. Como é que você avalia? É uma boa estratégia? Olha, eu não gosto dessa parte, desse tipo de intervencionismo. Tem muita coisa que eu gosto do Trump, porque sempre quando o Estado, o governo tenta interferir nas relações de livres trocas, né, numa economia, o resultado não é bom. Uma empresa norte-americana, ela vai operar na China simplesmente por uma lógica, porque lá é mais barato, né? Porque a mão de obra é muito barata, porque tem incentivo fiscal. Diga-se de passagem, se não fosse a China durante o início dos anos 2000, o mundo teria se tornado muito mais inflacionário. Se não fosse a China, todo o conforto material que boa parte da população mundial tem acesso a celulares, eletrônicos, etc., só foi possível por conta das empresas indo produzirem na China. Então, não sei se esse tipo de imposição acaba surtindo efeito, porque a empresa também sabe fazer conta. O que eu vejo que o Trump poderia fazer, e aí eu concordo com ele, é uma desregulamentação da economia norte-americana e que naturalmente, sem imposição, sem colocar protecionismo, as empresas fizessem uma escolha tendo incentivos para ir para os Estados Unidos, mas sem a base protecionista. O que você acha, Segre? Contrário a qualquer coisa protecionista, sobretudo porque isso pode complicar, inclusive, a vida do próprio americano. Eu estou achando, e é uma percepção pessoal, não tenho nada que possa justificar essa percepção, que o Trump está mandando um monte de recados, que não necessariamente depois isso será assim, mas ele já avisou: quem taxar as empresas multinacionais americanas vai ser taxado, quem não produzir nos Estados Unidos vai ser taxado. Aí você fala: vai ser tudo taxado. E eu não vejo essa questão, sobretudo num momento em que um dos objetivos do governo Trump é diminuir a inflação. Se eu coloco a taxação de imposto de importação e não coloco uma substituição de importação que permita contrapor essa necessidade do produto que vem de fora, o importador vai ter que pagar e isso vai ser repassado ao preço final. Então, me parece que é mais uma questão de vou fazer, cuidado com isso, e depois não sei se vai chegar a tanto. Fala. Não, e tem um aspecto prático também, operacional, que é muito difícil. Imagine o seguinte: você chega da noite para o dia para uma empresa, sei lá, como a Apple, como a Nike, entre outras empresas norte-americanas, estão instaladas na China, né? Tem toda uma operação lá, tá tudo montado lá. De repente você fala assim, da noite para o dia. O pessoal acha que isso é muito simples, né? Você pega e fala assim, desmonta tudo que você fez aí, desinstala tudo e agora vamos começar um novo negócio nos Estados Unidos. Quer dizer, aonde? Como é que você vai fazer isso da noite para o dia? Porque não é uma decisão trivial para a empresa, né? Desarticular toda uma operação de anos em outro país e, de repente, recomeçar essa operação do nada em outro país. Não é uma coisa que você faz assim, porque o pessoal fica achando que é uma coisa como se fosse, né, um aplicativo de comida. Não, cancela, agora me dá da outra. Não, a complexidade disso é muito grande. Né? Ô Zé, você acha que muito do que Trump está fazendo hoje são estratégias relacionadas ao discurso e não necessariamente à prática, à aplicação daquilo que ele faz? Como menciona o Segre, são recados para ver de que jeito isso mobiliza a poeira ao redor dele?
Isso me parece aquela história ali do pugilista, né? Que no início ele mostra os músculos para intimidar o oponente. O Donald Trump, ele é um grande negociador. Eu li lá atrás, quando ele nem pensava em política, nem ir para a televisão, um livro dele ensinando a negociar. Para você ter uma ideia, contando a história dele de apostar em prédios, em investimentos caros e tal. É a história dele. Ele está mostrando ali que os Estados Unidos precisam se colocar. É um grande nome para a história dos Estados Unidos. No momento em que a China estava ameaçando, muitos dizem que economicamente a China já está até na frente dos Estados Unidos, muitos dizem não, mas enfim, os Estados Unidos estavam enfraquecidos. E ele colocou o dedo dizendo, olha, se nós não tomarmos cuidado, a China vai engolir os Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos e fazendo palestras, ouvindo, visitando instituição. Todo lugar que eu chegava, eu ganhava um lápis, uma caneta, uma bandeirinha dos Estados Unidos, né? O lápis com a bandeira dos Estados Unidos. E a bandeira dos Estados Unidos é aquela de colocar na mesa. E eu tive a oportunidade de olhar a bandeira. Lá estava escrito Made in China. Então, assim, até a bandeira dos Estados Unidos é fabricada na China. Eu vi um livro lá de uma jornalista que ficou 1 ano sem comprar produtos chineses. Olha, ela narra horrores. E em festa de aniversário de criança, ela disse que não tinha como dar presentes, para ter uma ideia. Então, precisa de um Trump chegar e colocar as coisas no lugar e dizer, olha, nós temos força. E depois negocia. Bom, a gente viu até algumas publicações de várias pessoas mostrando o boné, né, do Trump, o Make America Great Again. E a hora que mostra a etiqueta tá lá, Made in China. Então, até o boné que tá usando, provavelmente, ou a boa parte venha de lá. Fala, Piperno. Você tocou nesse ponto do boné. Eu acho que esse boné, ele é um símbolo, né, de uma era também de vassalagem ideológica, né? Porque tem muita gente, que até por aqui, que usa o boné, adora, puxa o saco, se curva ele e tal. Mas aí eu fico imaginando o seguinte, você imagina, Evandro, amanhã depois, se por conta desse protecionismo, por exemplo, as fazendas do Mato Grosso passarem a ter prejuízo por conta de alguma ajuda extra aí aos produtores de milho de Iowa, por exemplo. Ou então, se algumas áreas da nossa indústria, alguns setores da nossa indústria, passarem a ser penalizados por conta de alguma sobretaxação. Se, por exemplo, o aço brasileiro, que já pagou, né, na época do Trump, inclusive, né, sobrepreço lá também, né? Então, se tudo isso começar a encarecer exportações brasileiras e gerar desemprego aqui, aí eu quero ver como é que a turma do bonezinho, do MAGA, vai falar, puxa vida, olha só, né? Eu apoiava isso, mas, nossa, gente, eu não sabia que ia acontecer isso. Agora, vejam só, na verdade, Trump lança uma série de moinhos de vento, porque nenhum desses problemas é hoje o problema, a maior questão que ele vai ter que enfrentar. Não é, por exemplo, a inflação, que já está baixa, não é o desemprego, que também já está bastante reduzido, e muito menos a questão da expansão da economia americana, que vem, né, de um período muito aquecido, contra muitas expectativas e previsões do mercado. Eles também têm a Faria Lima deles. A grande questão é como cortar o déficit público. Que lá é um negócio assombroso. A gente não está falando que a gente briga aqui, vai ser 0,4, 0,8, 0,1, 0,8. Lá a gente está falando em 5, 6. Tem a maquininha de fazer dólar? Tem, é verdade. Só que um déficit desse tamanho, no longo prazo, aí sim vai começar a sangrar a maior economia do planeta. Nós temos uma foto. Mas olha, Piperno. Fala, Zé. É só para dizer, olha, Piperno, você tem razão na sua avaliação sobre o Brasil, mas se nós estamos analisando o Donald Trump, ele tem que se preocupar com os Estados Unidos. Não, é o que Zé, ele está fazendo. Ô Zé, Tá certo. Ô Zé, eu estou de acordo com você, perfeito. A questão, Zé, não é como ele enxerga os Estados Unidos. A questão é como muitos brasileiros enxergam o Trump, elegendo o Trump um super-herói, usando o bonezinho, mas, na verdade, essas políticas que o Trump ameaça adotar, elas podem nos prejudicar. E, claro, isso por tabela, porque o alvo preferencial dele, obviamente, não é o Brasil. O Piperno está falando do bonezinho, a gente tem aí uma foto de alguém com bonezinho, olha lá.
E aí, Segré, Gente, isso que o Piperno te falou te preocupa? Porque você está usando boné. Não, tenho mais um aqui que estou levando para o Piperno. Não, Pero, olha, E olha tá isso aqui. made in China esse? Sim. Tá lá. Ó. Dá para ver aí? O Piperno vai andar com ele na Avenida Paulista. Não vai Aí, ó. acontecer isso. Aí, ó. Made in China, lá. 100% poliéster, made in China. Que beleza. A cara do Segré. Depois a Eu gente tenho vai uma saber. bandeira norte-americana. Não, o problema é assim... Uma bandeira made in China. Fala, Gani. Não, os Estados Unidos hoje, né, quer dizer, reclamam muito dessa rivalidade geopolítica com a China, né? A China se tornou também uma superpotência, disputando espaço hegemônico, mas o seguinte, os Estados Unidos ajudaram a criar a China. A China era um país pobre até pouco tempo, muito pobre, diga-se de passagem, e dado a essa política de mandar empresas lá para a China, isso enriqueceu a China. A China espertamente enriqueceu, começou a investir em tecnologia, começou a investir também em tecnologia militar e se tornou uma superpotência. E agora, como é que você faz com isso, né? Porque é um país grande, rivaliza com os Estados Unidos e você não consegue, da noite para o dia, simplesmente botar lá um protecionismo generalizado e para tentar tirar o poder da China, o poder econômico da China e aumentar o poder econômico dos Estados Unidos. Até porque isso vai gerar uma inflação e a própria população norte-americana não vai querer. Eu quero saber se o americano médio agora, lá, na hora que subir o preço no supermercado, o que ele vai falar, né? Pode ser também, Alan, que nós estejamos agora testemunhando um aperitivo aí para o grande banquete, que é exatamente o campo da alta tecnologia, mais especificamente da inteligência artificial. Hoje, nos Estados Unidos, já chama atenção o crescimento de uma grande empresa chinesa de inteligência artificial que já se tornou a maior rival da empresa do ChatGPT e tal, do Sam Altman, né? Então, e veja, o Trump tem 3, 4 dias de governo. Já foi tempo suficiente para o anúncio de um pacote de 500 bilhões de dólares com recursos privados também para investimento em inteligência artificial. E falando em Donald Trump, daqui a pouco eu quero trazer uma situação para vocês, né, sobre esses decretos que foram assinados por ele. A justiça americana já está se movimentando em relação àquele que proíbe a concessão de visto para imigrantes nascidos no país. Já já eu vou trazer essa história.